Dans ce vidéo, je vais parler comment était mon expérience en utiliser le français en Paris. Não é o melhor francês do mundo, mas neste vídeo eu vou falar como foi a minha experiência utilizando o francês lá na Cidade das Luzes, Paris! É isso aí! Pessoal, primeiramente de tudo, deixa aí o seu like, o seu comentário, tá? No final do vídeo, claro. Compartilhe aí com os amigos. Você que está planejando sua trip aí para a Europa, vai ser um prazer estar escutando aí sua experiência, o seu ponto de vista. Beleza, pessoal? Bom, então como foi aí minha experiência utilizando aí o francês lá em Paris? Primeiramente de tudo, repetir de novo, né? Cara, um ponto interessante. As pessoas, elas tendem a pensar... Deixa eu só mexer aqui. Opa, beleza. As pessoas, elas tendem a pensar o seguinte. Cara, nossa, eu já ouvi falar, Diogo, que se você não utilizar o francês lá em Paris, as pessoas elas vão te tratar mal, vão ser rude com você. Eu também já tinha ouvido isso. E eu não tive esse problema, mas talvez possa ser um pouco contraditório que eu vou falar, mas acredito que não vai ser, tá? Por quê? Eu utilizei, cara, só o francês lá em Paris, tá? Isso daí foi o que eu utilizei, eu quis me desafiar para isso. Eu sou professor de inglês, mas eu tenho francês no nível intermediário, não é avançado, tá? Então até uma das minhas New Year's Resolutions para esse ano, focar ainda mais no meu francês. Eu tinha aprendido só por conta, ainda tô nesse processo aí de aprendizado. E uma das coisas que eu perguntei, assim que eu entrei no Uber pro cara, em francês mesmo, porque ele nem falava inglês também, foi justamente sobre isso. Eu falei assim, cara, eu ouvi falar que aqui em Paris, se você não fala francês, os parisienses eles te tratam de uma forma um pouco rude. Isso é verdade ou não? E ele explicou pra mim, eu achei muito legal o ponto dele, tá? E isso foi a minha experiência, talvez você possa ter tido uma experiência diferente. Tudo bem, tem tantos tipos de experiências, né? Mas o que ele me falou e a experiência que nós tivemos, ele falou o seguinte, falou, não é que a gente vai tratar mal, a gente não quer tratar mal ninguém. O problema é o seguinte, é que possa ter pessoas que não falam inglês aqui. E por a gente não falar inglês, a gente acaba não entendendo, então possa soar meio rude, porque a gente quer entender o que a pessoa está falando. Então isso daí foi o que ele me passou e realmente fez sentido. E cara, Diogo, mas com um inglês intermediário, cara, você falou tudo certinho, e aí como é que foi? Meu, eu vou ser bem sincero, teve momentos que eu possa ter cometido erros, com certeza. Algumas vezes eu tinha que repetir para a pessoa me entender, outras vezes eu tinha que pedir para a pessoa repetir para eu entender. Às vezes a pessoa estava falando um pouquinho rápido demais, então isso daí foi um ponto. Mas, meu, na grande maioria dos casos, o francês que eu aprendi, ele serviu e foi muito de bom tamanho. Foram 10 dias que nós passamos lá, foram 10 dias incríveis, eu me desafiando, me colocando à prova. Então, cara, eu falo, você não precisa estar com um idioma perfeito para você ir para um lugar. Basta, você realmente dar as caras, entendeu? Vai lá, talvez eu falei alguma coisa cometendo erro, a pessoa ela entendeu pelo contexto que eu estava querendo dizer. E em todas as situações foi incríveis. Eu vou colocar trechos aqui no vídeo, eu falando francês, na hora de eu comprar o nosso Navigo, fazer essa compra no Navigo, falei em francês. Na hora de chegar no restaurante, pedir as coisas também, foi em francês. Inclusive, teve um fato interessante, mas isso daqui eu conto em outro vídeo, lá no restaurante, que a gente deu risada. Isso daqui é papo para outro vídeo, senão eu vou me alongar muito, relacionado ao idioma também. Na hora de fazer as compras, na hora de ir pra Primark, cara, você que tem namorada, esposa, filha, não deixa ela saber desse lugar, pelo amor de Deus, senão ela vai querer ir todas as vezes, e a Primark tem toda a Europa, então ela vai querer ir pra esse lugar aí, tipo, muitas vezes. Ela é como se fosse o paraíso. Mas eu também vou falar pra você, cara, lá realmente tem um preço muito bom, as coisas são muito boas, então até eu também gostei de ir pra lá, tá? Mas continuando, então eu utilizei o francês nos transportes públicos, utilizei o francês na hora de, na padaria, pegar o famoso croissant, que não tem recheio, diga-se de passagem, esse é o verdadeiro croissant. E by the way, ele é incrível, esse croissant, que ele é sem recheio. Incrível! Nós nunca comemos uma coisa assim por aqui.
tá? Ele é incrível. Então, na hora de pedir no restaurante também, num típico restaurante parisiense, o dono ele só falava francês, ele é nascido lá, então foi só em francês que também eu me comuniquei lá com ele. E realmente, o que a gente presenciou e a gente já tinha ouvido alguns comentários que se você se esforça em demonstrar que você está tentando se comunicar com eles no idioma deles, a receptividade é muito maior. É muito maior a receptividade. Eles percebem que você tá... Claro que fica notório que eu não sou um nativo, né? Eles vão perceber isso daqui, tipo, em segundos. Mas eles vão, tipo, se esforçar muito em se comunicar com você, em falar com você. Vão ser muito receptivos, foram muito receptivos comigo. E eu até deixo esse desafio pra você. Quem sabe você não fala francês, né? E você quer aprender esse idioma... Meu, vai pra cima dele. Então eu aprendi francês aqui em canais aqui no YouTube, coloquei conteúdos para aprender, usei no início o nosso famoso Duolingo, ele ajudou também, algumas pessoas são críticas ferrenhas desse aplicativo, ele chegou a me ajudar também. Utilizei também o Anki, tem também o Quizlet, para quê? Para fazer repetição, para ajudar eu a memorizar as coisas que eu queria aprender em francês. E esse ano uma das minhas metas é fortalecer ainda mais o meu francês. Eu estou entre o nível B1 e B2 e esse ano eu quero fazer aulas aí de francês só focados aí na conversação para estar desenvolvendo ainda mais. Então a minha experiência foi incrível nos transportes, consegui utilizar o francês lá, foi algo que foi sensacional. Se eu deixei de falar alguma coisa aqui, pessoal, nesse vídeo aqui, por favor, deixa aí nos comentários, tá? Foi algo que eu quis passar a minha experiência para você. E, um ponto interessante. Diogo, mas e se não tiver o francês? Vai com o inglês mesmo. Com o inglês você consegue se comunicar tranquilamente. Nós vimos pessoas lá se comunicando em inglês. Pra mim, pelo que eu olhei a minha experiência, foi a mesma coisa. As pessoas lá, elas falavam inglês tranquilamente. Então, isso daqui pra mim foi só o Uber, né? E o do restaurante, tinha um restaurante que ele não falava inglês, mas na grande maioria das coisas, eles estão preparados por isso, justamente por ser uma cidade turística, né? A nossa querida Paris. Então, pessoal, essa foi a minha experiência. Espero que você tenha gostado, tá? Se você quiser alguma dica a mais que eu não tenha comentado, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, compartilha aí com os amigos, com a família. E vão ter muitos mais vídeos aí sobre essa trip aí da Europa e outros vídeos também que eu vou desenvolver aí ao longo do ano. Valeu, fui!